Paz do Senhor seja com todas as irmãs que participam conosco dessa reunião de oração. Desperta Débora, que o Senhor abençoe ricamente cada uma de vocês. Também aqueles que estão tendo acesso a esse vídeo por outros motivos, eu espero que o Senhor fale ao coração de cada um. E eu quero compartilhar uma palavra nesta manhã que traga a certeza de que o nosso Deus é Deus de geração em geração. Eu tenho lido o livro de 1 Crônicas e eu confesso que quando a gente começa a leitura desse livro, a gente sente uma forte tentação de pular todas aquelas genealogias que são ali registradas no início desse livro. Mas evidentemente que o Senhor, o Espírito do Senhor que inspirou Esdras a fazer esses registros, tinha sim propósito para as nossas vidas. E um desses propósitos que eu quero compartilhar com as irmãs e que falou muito ao meu coração é esse: o nosso Deus é Deus de geração em geração. O que eu tenho observado nesse livro, como eu disse, é escrito pelo sacerdote Esdras, também escriba, é que o Senhor fala a respeito do seu poder sobre o seu povo. Esse foi um livro escrito com um propósito que eu compartilho com os irmãos. Depois do exílio, quando Esdras volta com o povo, era necessário esperança e identidade para esse povo. Então, 1ª e 2ª Crônicas demonstram exatamente isso: o amor e o envolvimento de Deus na vida do seu povo. E como é que Esdras começa a fazer esse registro? Mostrando justamente que todo o povo, desde Adão, são contados pelo Senhor. Na verdade, é admirável o registro que Esdras faz, quando ele coloca ali inúmeros nomes, muitos deles, a maioria deles, anônimos para nós, e até mesmo algumas histórias inéditas que não estão registradas em outras partes da Bíblia, mas que nos mostram assim de forma muito peculiar como Deus conhece e acompanha a vida do seu povo. Só que é importante a gente perceber também que esse registro majestoso de Esdras foi só um registro. São nomes, são alguns eventos e que não representam a grande parte da vida desse povo, que evidentemente era muito mais numeroso e cujas histórias eram maiores do que as poucas linhas que foram escritas aqui em torno desses nomes. O que eu quero dizer com isso? A despeito de todo esse trabalho que Esdras teve e que é admirável, nós precisamos nos lembrar do nosso Deus, o Senhor, que não somente conhece a nossa história, mas se faz presente em toda a nossa história. Lendo esse texto, eu me lembrei das palavras de Davi lá no Salmo 139, quando ele diz que os seus dias foram todos eles escritos e determinados no livro do Senhor, quando nenhum deles havia. Ou seja, o nosso Deus não é apenas um Deus que tem registro da nossa história, mas é o Deus que tem o controle e a pena da história, ou seja, é Ele quem escreve a nossa história. Por mais que os homens possam registrar isso, o que nós devemos nos lembrar é que Deus tem controle de tudo isso e conhecimento de tudo isso e presença nisso tudo. A história que Esdras registra aqui do povo de Deus não chega a ser 1/10 de tudo aquilo que foi de fato, mas ainda assim fica evidente, fica em destaque que Deus conduziu e controlou toda essa história. E assim até hoje, porque o nosso Deus é o mesmo Deus de Israel, é o mesmo Deus que foi ontem, hoje e sempre. E por isso nós precisamos lembrar que Ele é o Senhor da história, que a nossa história está nas mãos dEle. Como eu disse há pouco, é Ele quem tem a pena, a caneta, é Ele que tem o poder sobre os nossos destinos, sobre os nossos caminhos, e que por isso nós não podemos achar que de alguma forma nós estamos à deriva na história. Não, nós temos uma âncora, e a âncora da nossa alma, segundo Hebreus, é o próprio Senhor Jesus Cristo. É Ele que nos firma na história, não apenas num registro, mas muito mais. Ele nos firma na história, na eternidade, no amor de Deus, quando por nós também se
entregou, quando também por nós ele fez o maior sacrifício, que foi entregar a sua própria vida na cruz. E nisso nós também sabemos que ele escreveu os nossos nomes no livro da vida, com o seu próprio sangue. Por isso nós precisamos nos lembrar, queridos, que a nossa vida não está alheia ou não está de forma periférica aos olhos de Deus. Não, Deus tem o conhecimento de tudo e Deus tem o cuidado de tudo. Por isso, quando nós lemos as Escrituras, nós temos que nos ater a isso. Esse registro de um autor inspirado é também, antes de tudo, a palavra do Senhor nos falando que Deus tem cuidado do seu povo. Deus tem conduzido o seu povo em várias circunstâncias, em várias casas, sobre vários nomes. Por isso nós podemos confiar no Senhor. Por isso nós podemos, inclusive, descansar no Senhor, mesmo em tempos como os de hoje, mesmo em dias difíceis, em dias estranhos, em dias que aparentemente Deus está distante ou está indiferente, porque essa é a impressão que o pecado nos traz. Essa é a impressão que os olhos da carne querem nos fazer acreditar. Mas o que a Escritura nos revela, o que as lentes da Bíblia nos mostram claramente, é que Deus tem conduzido toda a história e nós fazemos parte dessa história. Por isso, em nome de Jesus, que as irmãs que agora ouvem esta palavra e todos aqueles também a quem chega esta mensagem tenham a certeza disso, que uma vez que os nossos nomes estão escritos no livro da vida, escrito antes da fundação do mundo, pelo sangue do Cordeiro, que nós saibamos que o Senhor é quem tem contado os nossos dias. Descansemos no Senhor, confiemos nele e tomemos a sua palavra como alimento diário, toda a palavra de Deus. Fica aqui também um desafio. Não salte os textos das Escrituras. Não procure aquilo que te convém ou aquilo que parece que é mais desejável de se ler. Leia toda a Escritura, mesmo essas passagens que parecem infrutíferas, mas tenha certeza que o Espírito de Deus que planta esta semente da palavra no nosso coração, ele faz germinar a sua palavra em nós. Creia nisso e que Deus abençoe cada uma das irmãs. Uma boa reunião de oração e a graça e a paz mais uma vez seja com todas.